Oi, eu sou o Bustunda e se você está chegando aqui no dia e na hora certos, hoje é sexta-feira, são 18 horas, é quando eu estou lançando sempre os vídeos da série Filme História aqui no meu canal. E hoje nós vamos falar sobre o filme holandês lá de 2006, 2007. Foi muito premiado, muito bem comentado, concorreu a melhor filme estrangeiro, não ganhou no Oscar, mas é um filmão assim muito interessante chamado de A Espiã de 2007. Se liga que tem um outro filme mais recente, mas o que eu estou falando para vocês ou vai aparecer 2006 ou 2007, A Espiã. E esse é um filme de um diretor muito famoso, Paul Verhoeven, que é um holandês que fez filmes lá, cult nos anos 60 e 70 na Holanda. Depois ele foi para os Estados Unidos, né? Daí ele dirigiu mais assim, tipo blockbusters como Robocop, O Vingador do Futuro, fez Instinto Selvagem, aquele filme erótico lá do final dos anos 90. E no início dos anos 2000 ele voltou para a Holanda e fez esse drama histórico baseado em fatos reais. E aqui, gente, nós temos que prestar atenção numa coisa do que quer dizer baseado em fatos reais. Porque o filme se vende como tal, e aí você vai pensar que a personagem principal lá, a Rachel Stein, ela existiu de verdade, ela não existiu. Muitas vezes quando a gente fala de um filme baseado em fatos reais, é um filme que ele é inspirado num cenário real, que é a Segunda Guerra, que é a ocupação nazista na Holanda, que é a luta da resistência, e tudo isso aparece no filme, mas com personagens e enredo fictício. Então os personagens que aparecem ali, eles representam muita coisa, tipo a resistência, tipo os espiões, tipo os próprios nazistas aí que ficam em dúvida, mas ele não é de personagens reais. Dito isto, feito esse esclarecimento, que acho que é importante, a Rachel Stein, que é a personagem principal, vivida aí pela Carice Van Houten, que é uma grande atriz, que ela nos prende no filme com a sua atuação, com seu carisma, com seu charme, etc. Ela é uma cantora de família judia holandesa que está vivenciando aquele período da ocupação nazista na Holanda e a família dela está escondida, ela está escondida, eles estão tentando fugir quando a família dela é morta numa tentativa de fuga. O filme já se passa em 1944, quando uma parte da Holanda já está livre da ocupação nazista, eles estão tentando ir para aquela parte livre e a família dela é morta e ela acaba entrando para a resistência, né, para aquela luta secreta, aquelas pessoas que se organizam no subsolo para enfrentar o nazismo, que foi um fato que aconteceu muito dentro da Europa, né, as lutas de resistência contra o nazismo. E a Rachel Stein, ela acaba virando uma personagem. Ela muda até a cor do cabelo, muda tudo, ela se infiltra na Gestapo, né, que é o serviço de inteligência dos nazistas, como Elise de Vries, que é também uma cantora, uma mulher que chega lá e começa a ter um relacionamento amoroso com o Mintz, que é um dos líderes da Gestapo. Então ela faz isso para buscar informações, para ajudar o pessoal da resistência e para fazer a luta contra o nazismo. Ele é um filme muito bacana, gente. Ele é um filme assim que tem todo o enredo de guerra, de resistência, da luta heróica, da entrega daquela mulher pela resistência, de todo mundo fazendo ali o que pode para derrotar o nazismo. E ele é um filme daqueles com idas e vindas, com reviravoltas, com plot twists, que inclusive quando eu comecei a ver o filme, eu só vi ele dito que ele era baseado em fatos reais. Eu olhei o filme assim, e aí, vou ver esse filme. E depois eu fui pesquisar os personagens para ver que eles não existiam, porque em alguns momentos eu pensei, não, isso não pode ter acontecido na vida real, porque a gente tem uns plot twists muito loucos ali, tem umas coisas muito bizarras que acontecem às vezes, mas que não estragam a experiência do filme. Você fica torcendo pela Carice Von Hunt, né, que é a atriz, com as suas personagens, né, que é a Rachel, ou a eles, a Rachel é de verdade, a eles é quando ela muda de nome para se infiltrar lá entre os nazistas, e aí você fica torcendo por ela, fica vendo as tretas que dá dentro da resistência. Então é um filme muito bacana, que é
muito bem recomendado, ganhou vários prêmios lá nos Países Baixos, lá pela Europa, pelo Velho Mundo, e como eu falei para vocês, ele só não conseguiu chegar ao posto de melhor filme estrangeiro lá no Oscar de 2007. Mas é um filme bem interessante, e se você já viu, comente aqui o que você achou desse filme, se gostou. Eu gostei, aliás, eu só indico filmes aqui na série Filme História que eu gostei, e eu gostei bastante desse filme, então comenta aí para ver se você está concordando comigo. E vamos falar dos aspectos históricos importantes então. Bom, como eu já falei, ele é um filme baseado no cenário real com personagens fictícios, mas tem várias coisas ali que a gente tem que entender. Por exemplo, quando ele começa em 1956, lá num kibbutz, em Israel. Gente, o que são os kibbutz? Na verdade, são comunidades coletivas de judeus que muitos desses judeus que fugiram, né, dos campos de concentração, da perseguição nazista, de todo o preconceito que se alastrou sobre os judeus na Europa, eles acabaram vivendo nessas comunidades que elas são comunidades coletivistas que têm até uma certa inspiração socialista em sua gênese. E aí a Rachel tá lá quando ela encontra a Ronnie, que é uma menina que ela conheceu lá na época que ela estava infiltrada entre os nazistas e depois acabou se tornando sua amiga. Pois é, gente, muita gente fez isso. Tem até um filme que ele é baseado de fato na história real de uma moça que ela da resistência virou amante do Goebbels, que era o braço direito do Hitler, que é também chamado A Espiã. Só que esse filme A Espiã de 2017 ou 2018, eu não curti ele tanto, por isso que eu não recomendei ele aqui na série. Mas é um filme baseado quase na mesma coisa, de uma mulher que vai lá, ela é antinazista e ela se infiltra entre os nazistas. E a personagem aí da Rachel Stein, que é a personagem principal do filme, ela está fazendo isso, inclusive se transformando em Elise de Vries, que é essa outra, o alter ego dela para se infiltrar. Aconteceu de fato isso muito, né? Desde cantoras, desde mulheres que tinham a capacidade de, sei lá, de serem publicitárias, e eu digo que tinham a capacidade é porque tinham estudado para isso na época, né? Eram publicitárias, secretárias e afins, ou até pessoas que eram cozinheiras, homens que eram mordomos, que eram motoristas. Teve muita gente da Europa que fazia isso, né? Eles, pô, nosso país está arrasado, foi dominado pelo nazismo, e essas pessoas elas se infiltravam como fossem aliados dos nazistas, pessoas que concordavam com os ideais arianos, mas elas estavam lá captando informações e muitas vezes se envolvem nesses enlaces amorosos, né? Porque são bem complicados, porque tipo, até que ponto você consegue manter um personagem e tá ficando com uma pessoa e daqui a pouco não se envolver com aquela pessoa. Isso aconteceu em muitos casos lá durante as lutas contra o nazismo na época da Segunda Guerra Mundial. Um outro aspecto bem relevante que aparece no filme também é a questão da resistência, né? Daquilo que a gente chama de resistência, das pessoas que resistiram, e o mesmo vale para o pessoal que está na resistência. Quantas dessas pessoas não cansaram, não se seduziram pelo poder e não trocaram de lado? Né? No filme, inclusive, lá, eu não vou falar para você o final do filme, mas tem um plot twist bem louco assim. Tem gente da resistência que você achava que era uma coisa e é outra coisa. Porque aconteceu também isso, de pessoas que começam a luta contra o nazismo, daqui a pouco, poxa, mas é uma luta vã, é uma luta que não tem sentido, e daqui a pouco eles até concordavam com os nazistas, porque também aparece isso no filme. Tinha muita gente que era antissemita, era da resistência, mas considerava que os judeus eram uns xaropes, eram coisa assim. Tá, então tinha gente que concordava com o nazismo, resistia por uma questão de tentar manter sua identidade nacional, mas daqui a pouco se dobrava, tá? E acontecia isso também. A resistência que às vezes não era tão resistência. Mas tem uma questão que ela é muito interessante para mim no filme, que é o nazismo soft, né, de um dos líderes da Gestapo ali, que é o Mintz, né, o Muntz, que é o par romântico da Rachel Stein.
O nazista pelo qual ela se apaixona, se envolve, e no final do filme ela tenta até levar ele junto, né, para fugirem, porque ele também não concordava mais com aquela ocupação e tudo mais. E aí vem um dilema interessante, tá, gente? Ser um nazista soft, como o personagem Muntze não significa que você não é nazista. Tá? Então, gente, é muito interessante porque existe essa linha muito tênue entre o cara da resistência, que ele é mais ou menos favorável ao nazismo, e o nazista, que ele é mais ou menos contrário ao nazismo. Eles estão quase ali juntos. E aí, no fim, tem gente da resistência que, ao longo do filme, é pior que o nazista, e o nazista é melhor que algumas pessoas da resistência. Mas é uma questão interessante. Gente, lembrem disso, ser um nazista soft, e isso vale para várias coisas, tipo um racista soft, isso não faz com que você deixe de ser um nazista, um racista, um machista, um homofóbico, etc. Acho que essa é uma mensagem bem interessante que a gente pode colher desse filme e a gente não se atenta às vezes. E por hoje era isso então, nós falamos do filme A Espiã de 2007, cujo título original eu não tinha falado antes, é Black Book, o livro negro, e aí vem essa tradução estranha para o Brasil, mas que é um filme bem legal, bem bacana, eu curti. Semana que vem a gente volta aqui com a série Filme História, e se você gostou dessa série, se inscreve no canal, ativa as notificações e dá um likezinho aí para ajudar a dar relevância no canal. Tchau!